Em média, as mulheres falam menos do que os homens em público. Em outras situações que não sejam falar em público, a média de palavras proferidas por homens e mulheres é exatamente a mesma. Então, por que é que a gente acha que as mulheres falam mais do que os homens? Eu me deparei com esses dados que eu trouxe aqui no começo, já vou falar a fonte para vocês, em um livro que eu estava lendo, já falei várias vezes desse livro aqui no canal, sim, estou tirando leite de pedra com esse livro, porque assim, eu queria que cada página desse livro todo mundo lesse, porque ele é incrível. Está aqui, ó. A lacuna de autoridade, por que as mulheres não são levadas tão a sério quanto os homens e como mudar esse cenário. E as partes em que esse livro fala de comunicação fazem muito sentido para mim, que eu trago aqui pra gente debater essas ideias, principalmente quando me deparei aqui com a página que fala sobre mulheres que falam demais, né? E aí o livro traz essa reflexão de que em público mulheres falam menos do que os homens, e em situações em geral, a média de palavras proferidas é a mesma. Então por que é que raios a gente tem esse preconceito na nossa mente de que mulher fala demais? Vou ler um trechinho aqui pra vocês e a gente vai debatendo. Página 113 do livro. A autora diz assim: costuma-se acreditar que as mulheres são tagarelas, que falam muito mais do que os homens. Não sei aí na bolha de vocês, mas aqui na realidade que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo e as coisas que eu consumo, sim, esse preconceito existe. Na verdade, se você passar um dia contando o número de palavras proferidas por homens e mulheres, como um estudo fez, o total é quase exatamente o mesmo, cerca de 16 mil palavras. Nesse estudo, os 3 participantes que mais falaram, usando até 47 mil palavras por dia, a média foi 16 mil, tá? As poucas pessoas que falaram mais, que chegaram até 47 mil palavras por dia, foram todos homens. Mas o participante mais taciturno também foi um homem, ou seja, quem falou menos, com cerca de 700 palavras. O que sem dúvida é verdade é que as mulheres falam menos em média do que os homens em público. Isso porque elas fazem o contrário do manspreading conversacional, explica Deborah Tannen, professora de linguística da Universidade de Georgetown. Antes de continuar, deixa eu falar. Esse manspreading conversacional é um conceito que a autora traz algumas páginas antes aqui no livro, em que o que é manspreading, né? É um termo aí, né? Gringo, mas que é, sabe quando o homem senta no ônibus com aquela pernona aberta? É que acho que aqui no vídeo não pega a minha perna, né? Mas sabe quando... Quem é mulher sabe. Quem é mulher que já andou num transporte público nessa vida sabe o que é sentar do lado de um cara que tá lá com as pernas abertas e você tem que ficar espremidinha no canto. Então, manspreading é esse se expandir dos homens. E aí, a autora traz esse conceito pro manspreading conversacional, que é quando os homens se expandem na conversa e nem sempre tem muito espaço ou motivo para isso. Então, essa Deborah Tannen, que é professora de linguística da Universidade de Georgetown, explica que o que as mulheres fazem é o contrário do manspreading conversacional. E aí tem uma aspas dela. Acredito que uma das razões que levam à tendência das mulheres de falar menos nas reuniões é que elas não querem dar a impressão de que falam demais. Falar demais é o análogo verbal de ocupar espaço físico demais. Ao escolher um lugar em um cinema ou avião, a maioria das mulheres escolherá sentar-se ao lado de outra mulher. Como eu disse, se você já andou no transporte público, avião também entrando aí, você sabe o que é isso. Se for possível, né? A maioria das mulheres escolherá sentar ao lado de outra mulher se for possível, porque sabemos por experiência própria que as mulheres são mais propensas a encolher as pernas e os braços, menos propensas a tomar para si o apoio de braço ou sentar com as pernas abertas, evitando que seus cotovelos e joelhos invadam o espaço alheio. Por razões semelhantes, quando falam em um ambiente formal, uma reunião, uma palestra, enfim, muitas mulheres tentam ocupar menos espaço verbal, sendo mais sucintas, falando em voz mais baixa e com mais hesitação. Aí acaba a fala da moça, eu já comento, tá? Terminar de ler um trecho aqui. Voltamos à explicação de Kate Manne para o privilégio masculino. Alguns homens se sentem no direito de monopolizar a conversa, assim como alguns homens se sentem no direito de monopolizar o espaço das pernas no metrô e no ônibus. Como Mary Beard me explicou,
Você nunca vai ouvir um homem dizendo algo do tipo, caramba, será que eu me estendi demais? Ao passo que, me desculpa, acho que falei demais. É uma frase típica feminina. A dificuldade de lidar com esse problema está no fato de que cada incidente individual parece trivial, mas considerados em conjunto, fazem uma diferença enorme. Os homens se sentem no direito de ocupar o tempo de conversação, enquanto as mulheres ficam constrangidas quando o fazem. É como se elas só estivessem à mesa porque são toleradas e precisassem se desculpar pela sua presença. Em um estudo clássico desse fenômeno, Barbara e Jenny Eakins gravaram 7 reuniões de professores universitários. Eles descobriram que em todos os casos, exceto um, os homens falaram mais vezes e em todos os casos falaram por mais tempo. O comentário mais longo de uma mulher em todas as 7 reuniões foi mais breve do que o comentário mais breve de um homem. Gente, vamos lá. Sempre fazendo adendo aqui que eu não tô aqui pra falar mal de homem, tá? Eu tô aqui pra entender esses fenômenos culturais e refletir um pouquinho com vocês sobre isso, já que eu falo sobre comunicação aqui nessa página, né? A autora do livro e as pesquisadoras, enfim, as fontes estão todas aqui no final, tá, gente? Tem um negócio de fontes aqui enorme no final, não vou buscar aqui que eu vou me perder, mas a minha fonte é esse livro, tá? Se quer saber a fonte, você procura esse livro aí, das pesquisas que eles citam lá. Mas, voltando, né? Nesse livro nesse trecho é abordado esse conceito de que mulheres fisicamente tendem a se encolher. Por exemplo, se você tá num cinema, que o meu apoio de braço também é o apoio de braço da pessoa do lado. Segundo as autoras e segundo as minhas observações pessoais, é muito comum que homens façam assim. Tô no cinema, vou sentar, tô no avião, no ônibus, enfim, vou sentar. Só que esse apoio de braço é compartilhado com a pessoa do lado. E as mulheres têm tendência a, quando sentarem, se diminuírem para ocupar apenas o seu espaço e não invadirem o espaço alheio. E olha que curioso, isso se transmite na comunicação. Gente, eu achei isso uma loucura. Eu achei isso muito doido quando eu li e vi uma base teórica para isso, né? E comecei a reparar que é verdade. Essa fala do final, de que elas gravaram algumas reuniões e a fala mais longa de uma mulher durante essas reuniões foi mais curta do que a fala mais curta de um homem, me deixa muito em estado de alerta. E por que eu trago isso aqui? Porque eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção, ocupar os nossos espaços de fala e físicos com intenção e propósito e parar de pedir desculpa por falar demais. Porque a gente não fala demais. A grande questão, tem uma frase ali que ela fala nesse trecho que parece que a gente pede muita desculpa porque a gente não tem um espaço à mesa, a gente só é tolerada na mesa. E, gente, a gente tá no século XVIII, o que tá acontecendo, sabe? Já tá na hora da gente falar, gente, é o seguinte, falei, não vou pedir desculpa por isso, vocês que lutem. Esses dias rolou até uma coisa engraçada e curiosa, foi uma brincadeira, né? Mas, enfim, eu tava falando com algumas amigas, e aí uma pessoa me ouviu falando e falou, vocês falam demais, não sei o que lá. E essa pessoa que me falou isso, um homem, é uma pessoa que fala bastante também. E aí eu trouxe essa reflexão de que, quando vocês falam demais, vocês são cultos, são inteligentes, olha como ele sabe desse assunto. E quando a gente quer falar demais sobre alguma coisa, gente, li tal coisa, li um artigo, tava vendo sobre isso, falando de Olimpíadas aí, nossa, essa semana eu só falo de Olimpíadas, né? Quando a gente fala demais sobre alguma coisa, o carro passa na rua, não sei se tá saindo aí, mas o cara passou com sertanejo antigo, aqui ó, não sou fã de sertanejo atual, mas sertanejo antigo é bom, não sei se tá pegando aí, mas acho que pegou um pouco. Enfim, quando a gente fala demais sobre um assunto, as pessoas criticam, e é o que eu sempre defendo, falar demais não é ruim, desde que você fale com coesão, coerência, sem enrolações desnecessárias e sobre assuntos realmente interessantes. Então, se alguém chega e fala pra mim, cara, li um artigo científico, por exemplo, esses dias tava conversando com as minhas amigas sobre essa notícia que saiu um tempo atrás, um pouco exagerada aí pelos veículos de mídia, que em 50 anos o Brasil estaria inabitável.
E aí minhas amigas conversando sobre artigos que elas leram, artigos científicos e me explicando as coisas. Gente, eu acho o máximo, eu quero que elas falem demais sobre esse assunto, é um assunto que me interessa. Eu não li o artigo, eu quero saber o que elas leram, o que elas pensam, o que elas têm a dizer sobre isso. E aí me entristece quando eu fico sabendo que mesmo por brincadeira, uma dessas minhas amigas pegam no pé dela quando ela fala, li algum artigo sobre isso, estudei sobre isso, falam, ah lá, sabe? A pessoa que fala demais. Então assim, esse vídeo não tem uma explicação, uma lição, uma aula de comunicação, mas eu quero trazer para vocês essa reflexão. Gente, a gente não fala demais. Mulheres que estão me ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, parem de se sentir inadequadas e ocupando espaço demais. A gente não tá ocupando espaço demais. Claro, existe o falar demais de forma ruim. Geralmente é quando você tá nervosa e se repete muito e divaga muito. Isso não é legal, nem para homens nem para mulheres. Mas quando você tá falando demais porque você conhece o assunto, porque você gosta do assunto, porque você quer debater o assunto, porque você tá numa reunião, porque você tem um ponto de vista, minha amiga, fala. E se alguém achar ruim, é problema da pessoa. A gente tem que parar com essa ideia de pedir desculpa e de achar que está ocupando espaço demais. Quando eu li esse trecho desse livro, eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque me incomoda profundamente. E eu comecei a fazer exames de autoconsciência de quantas vezes em ambientes de trabalho, em ambientes formais, eu pedi desculpa. Ai, desculpa, falei demais. Ai, desculpa, eu me estendi. Gente, começa a prestar atenção. Enquanto o homem palestrinha que vocês conhecem, que nunca pediu desculpa por falar demais. Quantos homens você conhece que pedem desculpa por falar demais? E quantas mulheres você conhece que pedem desculpa por falar demais? Gente, vamos parar de pedir desculpa quando a gente sabe que tá falando demais de forma positiva. E se as pessoas estão incomodadas, os incomodados que se mudem ou que engulam a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e inclusive se inscreve aqui no canal, porque eu posto muitos conteúdos de comunicação que vão te ensinar a falar demais de forma positiva e ocupar os seus espaços. Até mais!